Yoel Romero é um dos lutadores mais impressionantes que o MMA já viu. Conhecido por seu físico sobre-humano, explosão atlética e estilo único, ele ficou famoso não só por suas performances dentro do octógono, mas também por sua presença marcante fora dele. Apelidado de Soldado de Deus, Romero tem uma história de vida inspiradora, marcada por sacrifícios, superações e um nível de dedicação que o transformou em lenda, mesmo sem ter conquistado oficialmente um cinturão no UFC. Yoel Romero nasceu em 30 de abril de 1977, em Pinar del Rio, Cuba. Desde jovem, destacou-se no wrestling olímpico, uma das modalidades esportivas mais fortes de Cuba. Ainda na juventude, começou a competir internacionalmente, representando seu país com orgulho. Romero teve uma carreira de muito sucesso na luta olímpica. Conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Sydney em 2000, representando Cuba na categoria até 85 kg. Foi campeão mundial de wrestling em 1999. Ganhou várias medalhas em campeonatos pan-americanos e mundiais. Durante anos, foi considerado um dos melhores atletas da luta greco-romana em sua categoria. No entanto, com o tempo, ele enfrentou dificuldades políticas e econômicas em seu país. Eventualmente, desertou de Cuba em busca de uma vida melhor, enfrentando todos os perigos e incertezas que isso representava. Após sair de Cuba, Romero começou a treinar MMA e, mesmo com a idade avançada para um iniciante, mostrou rapidamente que estava em outro nível físico e mental. Romero começou sua carreira no MMA em 2009, com uma vitória por nocaute técnico. Com passagens por eventos menores na Alemanha e nos Estados Unidos, logo chamou atenção por sua força, velocidade e quedas poderosas. Em 2013, fez sua estreia no UFC contra Clifford Starks, vencendo com uma joelhada voadora brutal em apenas 1 minuto e 32 segundos. A partir dali, o mundo viu nascer uma das figuras mais explosivas da história do MMA. Seu início no UFC foi impressionante. Venceu Derek Brunson, Brad Tavares, Tim Kennedy e Lyoto Machida, mostrando uma combinação assustadora de wrestling e nocautes devastadores. Contra Lyoto, em especial, Romero teve uma de suas performances mais memoráveis, encerrando a luta com cotoveladas brutais no chão. Além das vitórias, Romero chamou atenção por suas entrevistas excêntricas, seu carisma e sua espiritualidade intensa. Sempre referia-se a Deus como guia de sua trajetória, ganhando o apelido de Soldado de Deus. Romero passou a figurar entre os melhores pesos médios do mundo. Seu estilo explosivo, sua resistência e sua mentalidade guerreira o levaram a várias lutas contra os maiores nomes da divisão. Entre seus confrontos mais marcantes estão Yoel Romero vs Robert Whittaker, UFC 213 e UFC 225, foram duas das melhores lutas da história da divisão. Apesar de ter perdido ambas por decisão, muitos fãs e analistas acreditam que Romero poderia ter vencido. Em especial no UFC 225, ele quase nocauteou Whittaker em vários momentos, mesmo tendo falhado no corte de peso e lutando sem chance de levar o cinturão interino. Yoel Romero vs Chris Weidman, UFC 205. Romero aplicou uma joelhada voadora espetacular em Weidman, ex-campeão da divisão, encerrando a luta de forma impressionante. A imagem de Weidman sangrando intensamente enquanto Romero dava cambalhotas no octógono ficou marcada na história do evento. Yoel Romero vs Paulo Borrachinha, UFC 241, um verdadeiro duelo de titãs, onde os dois trocaram golpes duríssimos por 3 rounds. Apesar de Romero perder na decisão, muitos viram sua performance como superior. Yoel Romero vs Israel Adesanya, UFC 248. Sua última luta no UFC foi contra o campeão dos médios, Israel Adesanya. O confronto gerou muita expectativa, mas acabou sendo estratégico e com pouca ação. Romero perdeu na decisão unânime. Yoel Romero tem um dos estilos mais imprevisíveis da história do MMA. Ao contrário do que se esperava de um wrestler olímpico, ele raramente usava o wrestling de forma constante. Em vez disso, escolhia os momentos certos para explodir com socos, joelhadas e ataques imprevisíveis. Seu estilo pode ser resumido assim: explosividade sobrenatural. Romero parecia estar parado, quase sem atacar, e de repente explodia com golpes fatais. Força física fora do comum. Seu corpo musculoso e resistência pareciam desmentir sua idade avançada. Defesa de quedas e equilíbrio perfeitos. Era quase impossível derrubá-lo ou controlar no chão. Joelhadas voadoras e cotoveladas, marcas registradas em seu repertório de nocautes. O mais incrível, Romero fazia tudo isso mesmo lutando, muitas vezes, com 40 anos ou mais. Ele desafiou todas as leis da idade atlética no MMA. Após sua luta contra Adesanya, Romero foi dispensado pelo UFC em 2020.
Pouco tempo depois, assinou com o Bellator MMA, uma das maiores organizações de MMA do mundo. Mesmo com idade avançada, seguiu enfrentando grandes nomes como Phil Davis e Melvin Manhoef. Mais recentemente, lutou pelo cinturão dos meio-pesados do Bellator contra Vadim Nemkov, mas perdeu na decisão. Yoel Romero sempre demonstrou ser um homem de fé profunda, mencionando Deus em quase todas as suas entrevistas. Ele fala abertamente sobre como a fé o sustentou nos momentos difíceis, especialmente durante sua saída de Cuba e seus desafios nos Estados Unidos. Seu carisma também é uma marca registrada. Ele mistura espanhol, inglês e frases enigmáticas que viraram memes e bordões entre os fãs de MMA. Uma das mais lembradas é "No Forguei Jesus", dito após vencer Lyoto Machida, em uma entrevista pós-luta confusa, que gerou polêmica e interpretações erradas sobre sua mensagem, que segundo ele, era apenas de fé. Romero é casado, pai de família, e leva uma vida disciplinada, com treinos rigorosos mesmo com mais de 45 anos de idade. Mesmo sem ter conquistado um cinturão mundial nas maiores organizações, o impacto de Yoel Romero no MMA é inegável. É considerado um dos lutadores mais perigosos da história dos médios. É um fenômeno físico, que redefiniu o que é possível em termos de longevidade e performance. Protagonizou algumas das lutas mais brutais e emocionantes da história do UFC. Tornou-se um exemplo de superação, fé e disciplina, inspirando atletas e fãs ao redor do mundo. Seu nome sempre aparece nas discussões sobre os melhores lutadores que nunca foram campeões, e muitos acreditam que ele foi campeão sem coroa, por ter vencido lutas nas quais saiu derrotado apenas na decisão dos juízes. Yoel Romero é mais do que um lutador. Ele é um fenômeno humano. Mesmo começando tarde no MMA, mesmo sem o cinturão, mesmo com derrotas, ele se tornou uma lenda. Sua carreira mostra que títulos nem sempre definem a grandeza. Seu legado é de coragem, poder, fé e entrega total. É impossível falar da história dos pesos médios e do MMA moderno sem mencionar Yoel Romero. Ele é, sem dúvida, um dos personagens mais fascinantes, perigosos e respeitados que já pisaram em um octógono. Qual outra história completa você quer aqui no canal? Comente e inscreva-se.